Seja bem-vindo, Jazz na Caixa, Anderson aqui. Hoje eu vou falar sobre aprender de ouvido e aprender seguindo uma metodologia. Tem muita diferença nisso? Então o aprendizado pela escuta é um caminho mais natural que existe quando a gente fala em música. Mesmo porque, se falando em jazz, que é uma música relativamente nova, o processo de análise teórica começa mais ou menos na segunda metade do século XX e vem se desenvolvendo cada vez mais, ou mais ainda, no século XXI. Até os anos 80, mais ou menos, o processo de aprender tocando de ouvido ou praticando junto com outras pessoas era muito comum. Normalmente se aprendia dessa forma. Então, se alguém quisesse aprender esse repertório, geralmente ela começava a participar das gigs, primeiramente como ouvinte, depois ia se familiarizando até chegar ao ponto que ela conseguia tocar os temas, improvisar e fazer todo esse processo. Mas o que será que tocar de ouvido nos ajuda a desenvolver? Então é uma grande pergunta, né? Com certeza, o lado emocional fica muito desenvolvido e faz com que alguns processos se desenvolvam mais que outros. Por exemplo, a percepção fica muito aguçada. Isso é comum você conhecer pessoas que seguem por esse caminho e têm uma percepção muito boa. E você pode perceber que alguns músicos que tinham um estudo não formal conseguiam criar melodias muito interessantes e muitas vezes escreviam temas também que ficaram para a história, na verdade, né? São temas incrivelmente bonitos. Porque o processo da música é esse, é você conseguir construir algo que toque realmente as pessoas, né? Que fique para a história. Eu não vi nenhum estudo ainda sobre como uma pessoa totalmente autodidata consegue construir um processo de aprendizagem que realmente dê certo. E dois exemplos desses músicos que eram totalmente autodidatas são Wes Montgomery e Errol Garner. Claro que existem vários outros, mas os dois tocavam de forma muito intuitiva. Então os dois foram músicos incrivelmente intuitivos, músicos que criavam solos que realmente contavam uma história nos seus solos e que compunham temas que realmente ficaram para a história. Por exemplo, a música Misty, do Errol Garner. É um tema incrível, é uma balada e realmente linda. E tem esse tema tocado pelo Wes também, que é incrível. O tema já, o desenvolvimento do tema é muito bom. E a parte do solo é incrível também. Vale a pena dar uma conferida. Uma vez eu vi uma entrevista do Ron Carter, contrabaixista, e perguntaram para ele sobre alguns músicos com que ele tinha tocado na carreira dele até hoje. Então perguntaram sobre o Wes. E ele falou que o Wes era muito tímido, que ficava mais quieto assim no canto dele e tal. Mas o que realmente ele queria saber é como o Wes tocava daquele jeito, porque ele não conseguia entender uma pessoa que não tinha estudo ou que não conhecia o básico da parte teórica, conseguia desenvolver solos incríveis, conseguia tocar daquela forma. Então ele falou que ficava tentando pegar isso do Wes, tentando conversar, trocar uma ideia com ele disso, mas que o Wes não estava interessado em falar disso, assim, ele falava sobre outras coisas e tal. E não estava interessado em explicar como ele pensava, o que era ou o que não era, né? Ele só falava, vamos tocar, e o Wes era aquela coisa, era qualquer música, em qualquer tom, vamos sair tocando, né? Então, talvez por ser algo natural, quando você aprende sozinho, você consegue trabalhar essas questões de construção melódica e consegue desenvolver também um ouvido harmônico muito bom. Por isso que é importante essa questão de você tocar ou estudar com alguns discos, coloca algum disco para estudar e vai tocando junto, mesmo que você não conheça o tema, vai tentando procurar para onde vai harmonicamente, o que acontece melodicamente, ou você tentar improvisar em cima daquele tema também e buscando os acordes pela improvisação. Isso é também trabalhar essa questão emocional, essa coisa sem pensar tanto, né? E trabalhar de uma forma que não seja com um conhecimento formal. É claro que a partir do momento que você começa a estudar, fica muito difícil de você esquecer tudo para deixar que as coisas aconteçam 100% de forma intuitiva. Você começa a pensar mais ou menos os caminhos que pode seguir, para onde pode ir, para onde foi harmonicamente. Então, como você começa a reconhecer esses intervalos, então fica mais fácil também de você conseguir encontrar os caminhos que estão acontecendo ali. O que é ótimo também. Isso quer dizer que está funcionando o que você está estudando, né? Agora, falando sobre um estudo formal, quais são os pontos que encontramos aqui que são ou não são prejudiciais para o desenvolvimento musical? Então, eu acredito que o estudo formal é uma espécie de catalisador quando falamos de aprendizado. Então, estudar em uma boa escola com bons professores, sendo em conservatório, curso técnico ou faculdade, diminui o prazo que você aprenderia se estivesse estudando sozinho, e isso é fato. E aí vem um ponto que é muito interessante e que o Bill Evans falava. Quando alguém
tá te dando um caminho, você consegue chegar a um objetivo muito mais rápido. Mas o professor tem que ter a percepção de que o aluno precisa buscar alguns caminhos sozinhos também, e é importante que isso aconteça. Então, o professor, claro, tem que fazer a função dele de passar o conhecimento que ele tem e passar o conhecimento de uma forma que o aluno consiga entender, mas o indivíduo como aluno ou como aluna deve também querer ir mais do que o professor está passando. Então, é interessante buscar algo a mais ou buscar os caminhos, saber como isso se constrói. Porque não existe só um caminho. Talvez exista um caminho que funcione muito bem para você e não vai funcionar para uma outra pessoa. Então, por isso que é legal, quando você está estudando, tentar descobrir vários processos que você consiga chegar ao mesmo ponto. Isso pode ser que facilite muita coisa quando você estiver nesse processo de análise, de improvisação, de tocar um tema, etc. Então, da década de 80 até hoje, o processo de aprendizado evoluiu e evoluiu muito. Hoje a gente tem músicos que tocam incrivelmente bem e que estudaram a vida inteira, ou seja, eles tocam intuitivamente, conhecem escalas, acordes, arpejos, o que fazer, o que não fazer, conhece todas as ferramentas e consegue soar da mesma forma que um músico que não tem um estudo ou que não tinha um estudo soava. Né? Tem muita qualidade no que ele faz. E talvez por você conhecer essa estrutura, quando você consegue deixar isso musical, passa a soar muito interessante da mesma forma que soava os outros músicos também. Então aprender os processos que fazem com que você evolua mais rápido é muito importante, porque vai fazer com que você consiga resolver algumas questões que você pode ter dificuldade em algum momento e faz com que você entenda realmente o que está acontecendo nos temas, né? Na parte de análise, na parte melódica, harmônica, rítmica. E saber resolver esses problemas realmente ajuda você no processo da improvisação e pode ter certeza disso. Porque você fica muito mais consciente e sabe de fato quais ferramentas você pode usar ou não. E saber isso é o que você precisa para você, a partir daí, conseguir criar. Porque quando você começa a estudar escalas, e são várias escalas, você, na verdade, está estudando ou está colocando dentro da sua caixa de ferramentas opções que você pode usar para que você tenha uma sonoridade X ou Y. Porque a escala nada mais é que isso. Quando você começa a estudar os temas, você começa a entender que cada escala soa de um jeito. Quando você começa a ouvir, principalmente, os músicos tocando. Então, você vai ver que a escala alterada soa de um jeito, você vai ver que a escala de tons inteiros soa de um jeito. São ferramentas para que você tenha opções de sonoridade. Né? Agora, saber usar essas ferramentas, saber construir frases com essas ferramentas, saber desenvolver um diálogo com essas ferramentas é o que vai fazer a diferença ou não. Agora, uma coisa que você precisa ter em mente é que, dependendo do processo que você faz, se tornar musical pode vir um pouco depois. Porque é natural que você comece a estudar técnica e que sua música comece a soar técnica. Isso não quer dizer que não está bom. Na verdade, pode estar bom sim. Mas depois de um tempo que você já está tocando, está estudando muita técnica, que você conseguiu absorver todo esse processo, você consegue ir deixando a sua música cada vez mais musical. Por isso que é muito importante fazer um planejamento de estudo. Parece que não, mas ele pode influenciar muito no processo de desenvolvimento musical. E não deixar de ouvir as referências, porque o planejamento vai ser uma estrutura de como você vai estudar para conseguir desenvolver algo que você precisa e a partir daí você colocar na sua música ou desenvolver essa questão musical que você quer desenvolver. E por fim, eu acredito que estudar os temas e as gravações dos grandes mestres é que faz com que você consiga equilibrar o emocional, o racional, porque ao mesmo tempo em que você se deixa levar pela intuição, você tem um lado racional que faz com que você dose essa direção para solar, harmonizar de uma forma fluida e que sua música tenha uma direção para onde você quer levar. Então é importante pensar em todos esses pontos aí. Então, para quem estuda, está com dificuldade em conhecer, em harmonizar, em improvisar, em saber quais ferramentas usar, não conhece no Caminhos do Jazz, que é um curso de harmonia e improvisação, o link está aqui na descrição. Tem um link também aqui do e-book que você pode baixar para você conhecer os 3 pilares dentro desse processo do aprendizado do jazz, que vai fazer você entender como usar essas ferramentas e como desenvolver seus solos com mais segurança de forma autêntica, certo? Nos vemos no próximo episódio. Um abraço!